Ok, continuando aqui, então vamos lá para o parse da nossa jogada, né? Eu vou começar isso aqui com um try catch, tá? Beleza. Nesse catch eu retorno nulo. Tá. Aí aqui, né? Para eu poder retornar nulo, ele tem que ter a possibilidade de ser nulo ali em cima. Muito bem. Aqui eu vou fazer o seguinte, né? Primeiro eu tenho que pegar esse texto, que foi a resposta do Gemini, né? Que veio no formato JSON e tenho que parseá-lo, né? Tenho que passá-lo para um map de string e de inteiros, tá? Então vamos nós. Final map string dynamic dados igual a JSON decode text. Tá? Então primeiramente eu vou pegar esse texto aqui que foi enviado pelo Gemini, né? Vou fazer um decode, vou convertê-lo de JSON para um objeto do tipo do Dart, que neste caso vai ser um mapa de string e dynamic, né? Esse dynamic eu vou utilizá-lo aí porque é o padrão para nós fazermos esse passe de um JSON que está em string para um objeto de mapas aqui do Dart, tá certo? Como é que vai estar o meu dados agora, né? Meu dados ele vai ter uma linha e uma coluna, né? Porque eu pedi para ele mandar isso aqui assim, ó, linha e coluna, tá? Então eu posso fazer assim, ó, final linha igual a dados linha, tá? E posso fazer final coluna igual a dados coluna. Pronto, já tenho uma linha, já tenho uma coluna. Legal? Agora eu tenho que retornar esse map string int aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Poderia fazer diretamente assim, ó. Return linha dois pontos linha vírgula coluna dois pontos coluna. Pronto, finalizou, tá? Mas antes de eu fazer isso aqui, né? Pode ser que ele tenha mandado alguma loucura aqui, não é? Então eu vou fazer um if aqui, tá bom? Se linha for diferente de nulo e coluna for diferente de nulo e linha for maior ou igual a zero e linha for menor que 3 e coluna for maior ou igual a zero e coluna for menor que 3, tá? São os possíveis valores de linha e coluna. Aí eu retorno isso daqui, tá bom? Se tudo der errado, eu retorno nulo. Perfeito. Com isso eu concluo aqui essa parte do jogo da velha IA. Tá concluída a parte do jogo da velha Model. Agora eu tenho que construir a minha página, né? A minha página aqui, ó, na minha página, né, eu tenho o jogo, tenho a IA e tenho esse carregando, tá? Eu vou chamar esse initState aqui para eu instanciar algumas coisas aqui no começo, tá bom? Que vai ser o jogo, né? O jogo é um jogo da velha Model. E o IA é um jogo da velha IA, tá? Jogo da velha IA, onde eu passo o widget.api aqui. Beleza? Já inicializei as minhas variáveis ali do começo, né? O jogo e o IA. Vamos agora para o conteúdo do nosso build, tá? Bom, nosso build eu vou ter um scaffold, né? Padrão, vai ter uma barra. Essa barra lá em cima vai ter o nome jogo da velha. Beleza, daí no meu corpo aqui eu tenho um center, que dentro tem uma column. Dentro dessa column eu estou alinhando ela ao centro também. Aqui nos filhos eu tenho um texto, né? A partir daqui eu vou começar a mudar, tá? Esse float action button aqui eu não vou ter. Perfeito.
Acho que eu nem preciso desse center aqui, hein? Mas enfim, deixa aí, né? Veio já com o exemplo do Google, não vou nem mexer nele. Vou só mexer aqui no conteúdo dessa coluna. Até aqui que eu tenho que desenhar o meu tabuleiro, né? Aqui nesse text, né? Primeiro eu vou observar, acima do meu tabuleiro, eu vou dizer se teve vencedor, quem foi o vencedor e tudo mais, tá? Então, se jogo ponto vencedor for diferente de vazio, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Jogo ponto vencedor for diferente de vazio. Não vou nem utilizar esse diferente de vazio. Não, vou utilizar um cara que tem aqui que é o ponto is not empty, tá? Is not empty. Então ele vai colocar aqui, né? Ele vai imprimir alguma coisa, caso seja esse. Se não, ele imprime uma outra coisa aqui, tá? Meu if ternário, né? Já conhecido. Muito utilizado aqui para a gente desenhar os nossos widgets, tá certo? Por que ele está reclamando do jogo aqui? Está dizendo que eu estou usando o constante de uma maneira inválida. Porque tem um const aqui, ó. Tá? Não pode ser constante porque vai variar o que vai acontecer aqui dentro, né? Tá, então se jogo.vencedor is not empty, daí eu vou colocar aqui, ó, vencedor. E vou dizer quem é o vencedor, né? Vou usar a interpolação aqui e vou colocar jogo.vencedor, tá? Se não, aí aqui eu vou utilizar um outro if ternário, que é para saber se deu empate, tá bom? Aí vai ficar assim, ó. Jogo.empate. Aí de novo vai ter aqui, ó, a interrogação e os dois pontos, tá? Se for empate, eu vou imprimir empate na tela. Se não, aí eu vou dizer quem é o jogador atual, né? Jogador atual. E vou usar de novo aqui a interpolação, tá? Jogo.jogador atual. Perfeito. Então, meu primeiro text aqui tá ok, tá? Ele vai estar acima do meu tabuleiro, que eu vou desenhar abaixo dele aqui, ó, tá? Esse aqui é o primeiro item da minha coluna. Tá? Vai ser uma string, né? Um texto, onde ele vai imprimir ou o nome do vencedor, ou, se for empate, ou então quem é o jogador atual, tá? São as três situações que nós temos aqui no jogo da velha. Agora eu vou colocar uma size de box. Size de box. Tamanho 20. Depois eu vou chamar um método aqui que vai ser o construir tabuleiro. Depois eu vou colocar uma outra size de box. E finalmente eu vou colocar um botão aqui. Vou colocar um elevated button, onde o onPressed dele vai ser um método, né? Como é que eu vou chamar esse método aqui dele, hein? Vou colocar aqui um reiniciar jogo, tá? O filho dele vai ser um text, cujo texto vai ser reiniciar jogo. Beleza? Daí esse reiniciar jogo, eu vou colocar ele aqui em cima, ó, depois do init state aqui, ó, tá? Void reiniciar jogo. Já a gente implementa ele, tá bom? Construir tabuleiro, vamos colocar aqui em cima também, tá? Void construir, construir tabuleiro. Prontinho. Já já a gente implementa esses dois métodos aí, tá? Construir tabuleiro. Tá reclamando, né? Porque ele está esperando um widget aqui, né? Eu estou construindo uma coluna aqui, ó. Uma coluna, ela tem filhos, e esses filhos é um conjunto de widgets, uma lista de widgets, tá? Então, construir tabuleiro tem que ser uma função que retorne um widget, tá? E eu coloquei um void ali no construir tabuleiro, ó.
partir do momento que eu colocar aqui um widget para ser retornado, ele vai deixar de reclamar lá embaixo, né? Ó, tá? Agora ele está reclamando aqui em cima porque eu não estou retornando nenhum widget, né? Aí eu vou retornar uma size de box aqui, só para ele parar de encher o saco, tá bom? Pronto, já já a gente então implementa esses dois caras aí. Beleza, então quando o cara ele clicar nesse elevated button, eu vou reiniciar o jogo, tá? Esse é o texto dele. Aqui eu vou construir o tabuleiro e finalmente aqui no finalzinho da coluna, né? Eu vou colocar assim, ó, se carregando, então vou chamar um Circular Progress Indicator. Tá bom? Então, se ele estiver naquele estado de carregando, né, a gente chama o Circular Progress Indicator, tá? Esse carregando, né, nós definimos ele aqui em cima, ó, mas a gente ainda não usou ele em lugar nenhum, né? Então, provavelmente ele vai ser utilizado ou aqui ou no reiniciar jogo. Vamos ver onde é que a gente vai encaixar ele, tá certo? O reiniciar jogo ele é bem simples, tá? Eu só quero carregar a tela. Então, eu só chamo o jogo ponto reiniciar, mas redesenhando a tela, né? Esse set state ele chama o build de redesenhar a tela, né? Ele refresca o estado de todos os widgets, tá? Então é só isso que eu quero no meu reiniciar jogo, tá? Bom, o meu construir tabuleiro, tá? Para a gente não se alugar muito aqui nesse código, né? Ele vai retornar uma coluna. Essa coluna vai ser alinhada ao centro no main axis alignment, tá? Os filhos dessa coluna vão ser uma lista com 3 linhas, tá? E aí para cada uma delas vai ter o widget row, que também vai estar alinhado ao centro, e ele vai gerar uma lista de 3 colunas, tá? E aí para cada coluna, né, nós temos que construir uma célula, tá certo? Esse método construir célula eu vou colocar aqui embaixo. Tá aqui ele, ó, tá? Então o método construir célula, o que é que ele vai fazer, né? Ele recebe a linha, a coluna, daí ele utiliza um gesture detector, tá? Quando eu clicar, eu vou chamar um método ao clicar, então é ao clicar na célula, tá? Ao clicar na célula, ok? Daí eu vou ter um container dentro de cada célula, o tamanho, a largura e a altura vai ser 100 desse container, o decoration dele vai ser um box decoration com uma cor preta na borda, tá? A borda é preta. Daí o filho desse container é um center, que vai ter um texto. E dentro desse texto ele vai colocar o que? A linha e a coluna do tabuleiro. É um X, coloca um X. É um O, coloca um O, tá? Tamanho da fonte, 48. Essa é a nossa célula. Esse aqui é o nosso tabuleiro. Já colei aqui para a gente ter que escrever tudo isso, você só perder tempo vendo eu escrevendo isso daqui, tá bom? Agora nós vamos implementar o método ao clicar na célula. Vou colocar ele aqui em cima. Ó. Void ao clicar na célula. O que vai acontecer nesse método aqui? Esse método ele deve receber a linha e a coluna, e ele é um método assíncrono, né? Porque nós vamos chamar aqui o Gemini, tá? Agora aqui eu tenho que fazer umas verificações, tá certo? Se por um acaso uma dessas verificações for verdadeira, eu vou simplesmente retornar, não vai acontecer nada, tá? A primeira verificação é a seguinte, ó. Se aonde ele selecionou, tá? A linha e a coluna. Opa. Se isso daqui for diferente de vazio, tá? Então não acontece nada, tá? Então tipo assim, o cara já tinha um X ali, aí ele clicou no X de novo, não pode, ok? Então se for diferente, se aquela célula tiver diferente de vazia, nada acontece, eu só retorno, tá? Ou se jogo.vencedor for diferente de vazio, também retorno. Ou se jogo.empate, também retorno. Ou finalmente, se estiver carregando, eu também retorno, tá? Então, se entrar numa dessas condições aqui,
nada acontece, beleza? Se por um acaso eu passar disso daí, eu vou chamar aqui um setState, eu vou chamar o jogo ponto fazer jogada passando a linha a coluna. Beleza. Depois disso, eu faço de novo duas verificações, tá? Depois que eu fizer a jogada, eu verifico agora se tem vencedor ou se foi empate. Se for o caso, eu apenas retorno. Coloco aqui um carregando igual a true. Daí um final jogada IA igual a await IA ponto obter jogada, mando o tabuleiro para lá. Só que tem que ser o tabuleiro que está em jogo, né? Jogo ponto tabuleiro. Perfeito. E agora, se a jogada da IA, né? Se a jogada da IA for diferente de nulo, então o Gemini mandou a jogada dele. Aí eu vou fazer alguma coisa, né? Vou colocar um setState, daí eu vou chamar o jogo ponto fazer jogada. Vou mandar o que agora? O valor que vem em jogada IA, tá? Jogada IA linha e jogada IA coluna. Perfeito. Daí eu vou colocar aqui um carregando igual a false. Legal. Agora, se não, né? Se não for diferente de nulo, o que é que eu vou fazer, hein? Vou jogar uma mensagem para o usuário, tá? Vou chamar o show snack bar, erro obter jogada da IA e dou um carregando ponto false aqui, tá? Esse mounted return null aqui, ó, se não tiver montado retorne nulo, se eu tirar isso daqui, ele vai começar a reclamar que eu não posso usar o contexto aqui dentro de uma chamada async, tá? Então eu tenho que garantir que o contexto que o estado ele está montado, tá? Se o estado não tiver montado, então retorno nulo até ele voltar e entrar aqui e o estado está montado e aí sim ele consegue mostrar a mensagem, tá? Por isso que eu coloco esse if aqui em cima. E é isso, tá? Deixa eu ver se falta alguma coisa para concluir a nossa aplicação. Acredito que não. Tá? Já temos aqui então o main. Ele chama jogo da velha app. Jogo da velha app, ele vai chamar a página jogo da velha página. Jogo da velha página, então, ele utiliza o model, o jogo da velha model e o jogo da velha IA. No model nós temos todo o controle do jogo, tá? Na IA nós entramos em contato com o Gemini. E aqui na página nós montamos o tabuleiro visualmente, né? E fazemos aqui a nossa jogada. Uma hora vai ser a jogada do jogador manual, né? Do jogador humano, na verdade. E em determinado ponto vai ser a jogada do Gemini, tá certo? Muito bem, então na próxima videoaula eu vou executar a aplicação e nós vamos testar para ver se está tudo funcionando.